Então, voltando, a gente vai estudar hoje o estudo dos PCNs, onde a gente vai estar trabalhando, né, nos PCNs. Boa noite, professor. Na verdade, posso entrar? Obrigada. Boa noite. Tudo bem, tudo bem. Aqui agora a gente vai trabalhar no estudo dos PCN e vai estudar os parâmetros curriculares comuns da educação, né? Então, de antemão, eu quero deixar para vocês aqui registrado que essa aula de hoje ela não vai ser cobrada na nossa atividade avaliativa. Essa aula de hoje sobre estudos PCN e a que foi da aula anterior é sobre a base curricular comum, né, a BNCC, ela não vai ser cobrada na atividade avaliativa. A que vai ser cobrada vai ser a primeira aula referente à introdução da matemática, né, a história da matemática, né. E agora, né, a gente vai aprofundar um pouco no estudo dos PCNs, né. Então, aqui, no primeiro slide, né, que vocês estão vendo em tela, né, vocês veem os dados, né, tem um e-mail, tem um WhatsApp, para que na próxima aula vocês consigam enviar para mim a atividade avaliativa, né. Então, assim, quem não tem anotado, anote, né, que vocês vão precisar para a próxima aula. Olha só, pois bem, primeiro passo que a gente vai fazer, e vocês como professores, né, lembrando que essa aula de hoje, o foco nosso é trabalhar os PCN na área de matemática, né, porque as séries iniciais, ela é dividida nas áreas, né, então o primeiro passo é a gente saber o que é os PCN, né, o que são os parâmetros curricular nacional, né, conhecido como PCN, né, os parâmetros curricular nacional consiste em um referencial de qualidade para a educação, no ensino em todo o país. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. Por sua natureza aberta, configura uma proposta flexível a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre o currículo e os programas de transformação da realidade educacionais, empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas, pelos professores. Não configura, portanto, um modelo de currículo homogêneo e impositivo, que se sobrepor à competência política executiva dos estados e municípios, a diversidade sociocultural, a diferentes regiões do país e a autonomia de professores e equipe pedagógica. Então, aqui, nesse slide, eu consegui colocar, né, um resumo do que é os PCNs, né, e aonde vai ser a aplicabilidade dele, né. Então, assim, esse estudo dos PCN, ele engloba tanto a parte de avaliação, né, quanto o estudo do aprendizado do aluno das séries iniciais. Lembrando que o nosso foco aqui vai ser trabalhar os PCNs, o volume 3 da área de matemática. Dando continuidade, aqui, agora a gente vai ver, né, os parâmetros curriculares nacionais, de primeira a quarta série. Então, olha só, se tratando de PCNs, nós temos esses 10 volumes, né? O primeiro volume dos PCN, ele fala sobre a introdução, introdução aos parâmetros curriculares comuns. E, em segundo momento, língua portuguesa. Pessoal, o pessoal que for entrando... Aí eu estou aqui com a minha amiga perto. Pessoal, Pessoal, olha só, a nossa aula está sendo gravada, então, assim, o pessoal que for entrando, ele permanece em silêncio, com o microfone desligado, né? Aí, no momento X, eu vou abrir para poder a gente fazer essas mediações, entendeu? Porque a aula está sendo gravada para não ficar com muita interrupção, certo? Aí, no momento mais adequado, eu vou abrir para o pessoal colocar os pontos de vista aí. Então, continuando, os parâmetros curricular nacional, no caso do PCN, de primeira a quarta série, nós temos 10 volumes, né? O volume 1 trabalha sobre a introdução aos parâmetros curricular nacional, de forma geral. O 2, ele vai trabalhar a língua portuguesa. O 3 vai trabalhar a matemática.
O 4 vai trabalhar ciências naturais. O 5 vai trabalhar, né, a história e a geografia. O 6 vai trabalhar a arte. O 7, a educação física. O 8, apresentação em temas transversais. O 9, meio ambiente e saúde. E 10, a pluralidade cultural e orientação sexual. Então, olha só, se vocês observarem, né, a gente está falando só sobre o volume 3, mas todos esses outros PCNs é de grande importância para você, como professor das séries iniciais, ter um entendimento, um conhecimento sobre essas áreas, porque eles vai ser o principal ferramenta norteadora para você conseguir desenvolver uma melhor didática e, consequentemente, uma melhor avaliação, certo? Então, assim, hoje a gente vai focar no de matemática, mas possivelmente vocês tenham o entendimento que existem essas outras áreas também, que vocês precisam ter um conhecimento, né, para ter um melhor desempenho. Dando continuidade, os parâmetros curriculares nacional em matemática. Então, o objetivo nosso, o foco principal, né, vai ser trabalhar... Pessoal, vocês estão vendo alguma coisa? Não, tá professor. Deixa eu... que eu acho que... Isso, agora voltou a tela. Então, assim, o foco principal da nossa atividade, da nossa aula, vai ser trabalhar isso aqui, ó, Parâmetro Curricular Nacional em Matemática, né? O foco é o volume 3 dos PCNs. E lembrando que os PCN, ele não se engloba só em um volume, eles são 10 volumes, né? E, dando continuidade, né, a gente vai trabalhar agora os objetivos gerais do ensino fundamental. O que são esses objetivos gerais? É o que os PCN propõem para que, depois que o aluno passar pelas séries iniciais, de primeiro até o quarto ano, ele tenha um entendimento, né, sobre vários aspectos, né? Então, os parâmetros curriculares nacional indicam como objetivo do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de compreender a cidadania como participação social e política, assim como o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando o dia a dia atitude de solidariedade, compreensão, repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Então, estão conseguindo ver? Ficou preto de novo. A tela. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Só um minutinho. Eu vou desconectar e vou conectar de novo. Para ver se a nossa tela volta. Só um minutinho. Pronto. Voltaram? Voltou, professor. Exato. Então, os objetivos, né, do estudo dos PCNs é colocar essa, né, hoje em dia, como eu digo num todo, né, essa ideia de eixos transversais, né, para que o aluno ele possa ter um entendimento não só do conteúdo em si, no caso a ser trabalhado, que é matemática, mas das outras áreas. Outra característica também, posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de medir conflitos e de tomar decisões coletivas. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais, culturais, como meio para construir progressivamente a noção de identidade social e cultural e o sentimento de pertinência ao país. Então, esses aqui são os critérios, né, que se espera, né, com o estudo dos PCNs para as séries iniciais. Percebe-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Desenvolver o conhecimento ajustando-se de si mesmo, o sentimento de confiança
em sua capacidade efetiva, física e cognitiva, ética e estética de inter-relação pessoal e de inserção social para agir com perseverança na busca do conhecimento e no exercício da cidadania. Então, olha só, dentre esses parâmetros que foi colocado aqui para vocês, eu citei alguns, eu acho que eu citei 6, se eu não me engano, na íntegra, né? Mas, na verdade, eles são mais, né? Eles são mais de 10, né? Que se espera com estudos PCN para que você possa alcançar, né? Esse conhecimento, né? Social, né? E crítico ao mesmo tempo, né? E, através desse conhecimento, você vai repassar isso aí para o aluno de vocês. A gente vai chegar num ponto da avaliação, vocês vão ver que é muito importante ter o estudo do PCN para você saber como diferenciar o nível que você está e como você vai avaliar o aluno. Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre o conhecimento matemático, né, que é uma das principais características. O conhecimento matemático, principal característica. A matemática, surgida na antiguidade por necessidade da vida cotidiana, converteu-se em universo sistema de variadas e extensões, variadas e extensas disciplinas, como as demais ciências. Reflete-se as leis sociais e serve de poderoso instrumento para o conhecimento do mundo e domínio da natureza. Mesmo com o conhecimento superficial da matemática, é possível reconhecer certos traços que a caracterizam: abstração, prescrição, rigor lógico, caráter irrefutável de suas conclusões, bem como o extenso campo de suas aplicações. A abstração matemática revela-se o tratamento das relações quantitativas e de suas formas espaciais, destacando das demais propriedades dos objetos. A matemática move-se quase exclusivamente no campo dos conceitos abstratos e de suas interrelações. Para demonstrar suas afirmações, o matemático emprega apenas raciocínios e cálculo. O papel da matemática no ensino fundamental, né? Aqui agora é o seguinte, a gente vai... O pessoal está falando aqui, seu fone está baixo. Estão conseguindo ouvir? Pessoal, estão conseguindo ouvir agora? Sim, tá ótimo. O pessoal está falando que o fone está baixo. Pronto. Continuando. Então, o papel da matemática no ensino fundamental, né? O que é importante, né? Ensino fundamental, Boa noite, lembrando, professor. Desculpa interromper. Boa noite. O seu áudio, o seu fone, na verdade, está um pouco baixo. Não está dando para me ouvir. Luana, dá uma Será olhada que não no é o teu seu falante aqui em cima. Abaixo E é o para seu mim aí, está Pode falar. ok. Pois é, para mim também está. É o alto-falante dela aqui em cima na tela que fica um pouco baixo. Se você apertar 2 vezes, ele fica baixo. Olha aí. Pessoal, dá uma olhadinha no alto-falante de vocês aí. Entende que outros colegas estão falando que o áudio está bom. Eu estou conseguindo ouvir vocês tranquilo. Então, O vamos meu lá, também tá continuando. bom. O meu tá bom. Certo. Então, olha só, continuando. O papel da matemática no ensino fundamental. Pessoal, lembrando com vocês que a matemática, né, ela se divide no ensino fundamental em 2 ciclos: séries iniciais e séries finais. Séries iniciais de 1º ao 5º ano e séries finais do 6º até o 9º ano. Então, assim, qual que é o papel da matemática nessa fase, né, que é o primeiro ciclo, né? A matemática comporta um amplo campo de relações, regularidades e coerências que despertam a curiosidade e instigam a capacidade generalizada, projeta, prevê e abstrai, favorecendo a estruturação do pensamento e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Faz parte da vida de todas as pessoas nas experiências mais simples, como contar, comparar e operar sobre quantidades. Pessoal, então, assim,
muitos se digam, né, que o estudo da matemática é uma das áreas, né, por isso que a gente vai ver logo na frente o saber matemático, né, que nessa fase que vocês vão estar trabalhando, né, o aluno, você vai ter que extinguir ele a pesquisar, né, a dar asa à imaginação dele, né. Então, o autor, esse fragmento que eu estou lendo para vocês, foi tirado lá dos PCN de matemática, né, de uma forma já contextualizada, né, simplificada, porque ele está de uma forma bem mais ampla. Então, assim, a ideia aqui nas séries iniciais é colocar, extinguir, né, que a curiosidade extingua, né, porque, por exemplo, o aluno das séries iniciais, ele é curioso por si só, né, então um dos papéis da matemática é fazer com que ele desenvolva mais essa curiosidade dele, né, para que ele se torne cada vez mais ativo no estudo da matemática, né, e de outras disciplinas. Nos cálculos relativos a salários, pagamentos e consumo, na organização de atividades como agricultura e pesca, a matemática se apresenta como um conhecimento de muita aplicabilidade. Também é um instrumento importante para diferentes áreas do conhecimento, por ser utilizada em estudos tanto ligados à ciência da natureza como às ciências sociais, e por estar presente na composição musical, na coreografia, na arte e no esporte. Então, olha só, quando o aluno, né, perguntar para vocês, professores de matemática, lá das séries iniciais, né, por que está estudando matemática, né, aqui está uma resposta clara, né, porque ela está interligada com essas outras grandes áreas, né, se usa matemática na parte da música, na hora de vai compor, né, compor as letras, né, composição, dentro da parte de coreografia, né, que é o estudo do corpo, né, a parte da arte, a parte do esporte. Então, assim, o porquê estudar matemática, ela está incluso praticamente em todas as atividades do dia a dia. Essa potencialidade do conhecimento matemático deve ser explorada da forma mais ampla possível no ensino fundamental. Para tanto, é importante que a matemática desempenhe equilibrada e indissoluvelmente seu papel na formação da capacidade intelectual, na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho, e no apoio à construção de conhecimento em outras áreas curriculares. Então, a gente viu de uma forma bem superficial, né, o papel da matemática, né, no ensino fundamental. Agora, a gente vai adentrar, né, a matemática na construção da cidadania. Né? A gente vai agora fazer, né, uma interligação, né, entre essas áreas. Né? Matemática, a construção da cidadania. O que a matemática consegue, né, fazer com que o aluno em si ele consiga ser um bom cidadão? Né? Então, tem esse parâmetro também que a gente faz a matemática com a cidadania. O papel da matemática desempenha na formação básica do cidadão brasileiro. Norteia esses parâmetros. Falar em formação básica para a cidadania significa falar da inserção das pessoas no mundo do trabalho, as relações sociais e da cultura, no âmbito da sociedade brasileira. A pluralidade de etnias existentes no Brasil, que dá origem a diferentes modos de vida, valores, crenças e conhecimentos, apresenta-se para a educação matemática como um desafio interessante. Os alunos trazem para a escola conhecimentos, ideias e instituições construídas através das experiências que vivenciam em seu grupo sociocultural. Eles chegam à sala de aula com diferenciadas ferramentas básicas para, por exemplo, classificar, ordenar, quantificar e medir. Além disso, aprendem a atuar de acordo com os recursos dependentes e restrições do seu meio. Pessoal, aqui, né, os PCN, ele é bem claro, né, que quando você vai para uma sala de aula, você vai estar aplicando, né, essa questão de cidadania dentro da sala de aula. Por que essa questão de cidadania? Porque lá a gente vai trabalhar com vários tipos de criança, de vários estados e de várias culturas, né?
Então, aqui, cada um vai ter uma experiência de mundo diferente. Cada um aqui vai vir de uma sociocultura diferente, né? E ali dentro, né, você vai ter que fazer com que essa essa palavra não sai, né? Mas que você faça essa interação, né, de várias etnias, de várias culturas diferentes, de uma forma que todos consigam ter um entendimento de acordo com o mundo em que vive. Agora, a gente vai falar sobre matemática e temas transversais. E eu quero deixar uma coisa assim bem clara, né, para vocês, né, e que fique para que todos entendam que hoje a matemática, ela não trabalha mais de uma forma isolada, né? Hoje a matemática nas séries iniciais, ela trabalha em consonância com as outras áreas, né? E aqui, né, e no estudo do PCN, vocês vão ver que a matemática, ela está focada, né? E ela está direcionada para esses eixos transversais. E o que que esses eixos transversais? São outras áreas, né, de estudo, onde que a matemática faz essa união, esse ligamento, né? E aqui a gente vai conhecer algum desses eixos transversais, né? Que eles são classificados por etapas, né? A gente vai conhecer um pouco desses eixos, onde que a matemática vai estar trabalhando, né? Em consonância, né? Então, fala o seguinte, segundo os PCN, fala o seguinte, a matemática e os temas transversais. A interação do ensino da matemática com os temas transversais é uma questão bastante nova, centrada em si mesmo, limitando-se à exploração do conteúdo meramente acadêmico, de forma isolada, sem qualquer conexão entre seus próprios campos ou de outras áreas de conhecimento. O ensino dessa disciplina pouco tem contribuído para a formação integral do aluno com vista à conquista da cidadania. No intuito de reverter esse quadro, a alternativa do desenvolvimento de projetos vem sendo praticado por muitas escolas. A ideia aqui que os PCN ele traz é o seguinte, que muitas vezes o professor ele sai de uma visão acadêmica, né, e quando ele vai trabalhar com a realidade, né, ele ainda fica muito naquela questão metódica, né, que é a questão da repetição. O professor escreve e o aluno repete aquilo que ele escreve, né? Só que aí os eixos transversais, né, os temas transversais, vêm para poder trabalhar de uma forma diferenciada, né, uma interação entre a matemática e essas outras áreas que a gente vai conhecer agora para frente, né? Os projetos, né, o que acontece muito mesmo, nessa parte de projetos. Os projetos, eles são cada vez mais frequentes dentro da escola, né? E todas as áreas participam de uma forma coletiva. Os projetos proporcionam contexto que geram a necessidade e a possibilidade de organizar os conteúdos de forma a lhes conferir significado. É importante identificar que tipo de projeto explora problemas cuja abordagem pressupõe a intervenção da matemática e em que medida ele oferece subsídio para a compreensão dos temas envolvidos. Agora, um exemplo claro, a gente vai estar vendo um eixo, né, um desses, que a gente está falando sobre temas transversais, a gente vai falar sobre a ética, né? Como que pode ser trabalhada a matemática dentro da ética, né? E principalmente para as séries iniciais. Professor, mas por que séries iniciais? Né? Porque esse conceito de cidadania, de ética, né, de cultura, isso tem que ser trabalhado lá nas séries iniciais para que o aluno consiga, né, cada vez mais fazer uma construção, né, de uma mentalidade crítica, né? Então, nos eixos transversais para as séries iniciais, tem uma abordagem dos PCN de matemática para como o professor trabalhar a parte da ética, né? Vamos ver o que os PCNs falam. A formação de indivíduos éticos pode ser estimulada nas aulas de matemática, ao direcionar esse trabalho ao desenvolvimento de atitudes do aluno, como, por exemplo, a confiança na própria capacidade e na dos outros para construir o conhecimento matemático, o empenho em participar ativamente das atividades em sala de aula e o respeito da forma de pensar do colega. A construção de uma visão sólida de relações humanas a partir da sala de aula
contribui para que o aluno supere o individualismo e valorize a interação e a troca, percebendo que as pessoas se completam e dependem uma das outras. Olha só, pois bem, os PCN aqui, ele está bem claro, né, ele é bem claro quando pontua a questão do uso da matemática para trabalhar a questão do aluno não ser aquele aluno individual, muitas vezes ele tem uma compreensão ampla do conteúdo que você explicou para ele, só que na hora dele compartilhar com um colega dele, né, muitas vezes de ensinar para aprender mais, ele acaba, né, se tornando uma pessoa individualista, né? Então, aqui, os PCNs, ele trabalha essa questão, né, da ética, para que se trabalhe isso com os alunos de uma forma, assim, bem clara, para que ele consiga ter, né, esse conceito de ética e possa desenvolver isso na vida dele. Outro tema transversais, né, que a gente vai trabalhar, né, é o meio ambiente, né? Então, aqui também é muito interessante, né, o uso da matemática nesse eixo transversal. E lembrando que todos esses temas que eu estou colocando para vocês, ele está expresso nos PCNs, e ele é eixo transversais, né, que pode ser trabalhado a matemática dentro dele, né? O meio ambiente, a compreensão das questões ambientais pressupõe um trabalho interdisciplinar em que a matemática está inserida. A quantificação de aspectos envolvidos em problemas ambientais favorece uma visão mais clara deles, ajudando na tomada de decisões e permitindo intervenções necessárias. Por exemplo, sobre o meio ambiente, nas séries iniciais, o professor pode muito bem trabalhar a parte da reciclagem, do reaproveitamento de materiais. Isso daria para trabalhar, né, a matemática de uma forma bem legal, usando esse eixo transversais que seria o meio ambiente, né? A compreensão dos fenômenos que ocorrem, né, no ambiente, a poluição, desmatamento, limite para o uso de recursos naturais, desperdício, terá ferramentas essenciais em conceitos, médias, áreas, volume, proporcionalidade e procedimentos matemáticos, formulação de hipóteses e resoluções de cálculo, coleta, organização, interpretação de dados estatísticos, prática da argumentação. Então, olha só, nesse tópico, né, de um eixo transversal, teria que se trabalhar, tem como se trabalhar a parte da matemática de uma forma de interdisciplinaridade, né, onde eu posso trabalhar a questão da reciclagem, do aproveitamento de material, reaproveitamento de material, de uma forma bem legal, com as séries iniciais. Continuando, né, outros temas, né, também tem outros temas desses eixos transversais que pode ser trabalhado a matemática, no caso aqui seria a pluralidade cultural, a saúde, orientação sexual. Então, todos esses temas, né, dentro dos PCNs, ele tem uma abordagem para se trabalhar a matemática. Além dos temas apresentados, cada escola pode desenvolver projetos envolvendo outras questões consideradas de relevância para a comunidade. Temas relacionados à educação do consumidor, por exemplo, são contextos privilegiados para o desenvolvimento de conteúdos relativos à medida, porcentagem, sistema monetário, e, desse modo, pode merecer especial atenção ao planejamento de matemática. Então, pois bem, se tratando nos eixos, nos temas transversais, necessariamente não precisa trabalhar, né, esses que os próprios PCN trabalham, mas a escola em si, a instituição que for trabalhar, você pode desenvolver, né, algum projeto, né, que não seja dentro desse, que tem como você trabalhar, né, essa fusão, né, da matemática com esse outro eixo transversal, né, que no caso aqui, os PCN colocam aqui, por exemplo, aqui, tema relacionado à educação do consumidor, né, sistema monetário, né, e aí vai. Agora a gente vai falar sobre a questão aprender e ensinar matemática no ensino fundamental. Talvez esse seja um tópico, né, que os PCN acaba, né, batendo muito na tecla, né, porque muitas vezes a pessoa sai com essa visão acadêmica, né, para trabalhar nas séries iniciais, e muitas vezes esquece que nessa fase, né, tem valores que eles se fundamentam mais e se tornam de grande relevância, né, para o estudo da matemática em si,
né? Então, aqui, os PCNs, ele trabalha, né, um tópico bem interessante, que é aprender a ensinar matemática. Porque muitas vezes não adianta só eu saber a matemática, né, saber fazer as operações de cálculo, né? Eu tenho que saber identificar se o aluno está conseguindo realmente entender aquilo que está sendo passado, né? Então, os PCNs, né, ele coloca o seguinte: o estudo dos fenômenos relacionados ao ensino e aprendizagem da matemática pressupõe analisar as variáveis envolvidas nesse processo, aluno, professor e saber matemática. Assim como todas as relações entre elas, numa reflexão sobre o ensino da matemática, de ensino fundamental, é importante ao professor. Então, aqui compete ao professor identificar as principais características dessa ciência, de seus métodos, de suas ramificações e aplicações. Conhecer a história da vida dos alunos, sua vivência de aprendizagem, fundamentais no seu conhecimento informais sobre um dado assunto, sua condição sociológica, psicológica e culturais. Pois bem, olha o que os PCN falam, né? Tem conteúdo que você vai ensinar em sala de aula, né, objeto de conhecimento, né, que você tem que ver qual que é a realidade do aluno. Muitas vezes eu estou na zona rural e o exemplo que eu trago para os alunos é alguma coisa da zona urbana, óbvio que ali eu vou estar num ambiente cultural totalmente diferenciado. Então, o professor tem que detectar, fazer essa interação, saber em qual realidade está sendo trabalhado. Então, segundo os PCN, o professor tem que conhecer a história de vida do aluno, sua vivência de aprendizagem, né, fundamentais, seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas condições sociológicas, psicológicas e culturais, né? Muitas vezes não adianta eu chegar com o aluno lá da zona rural, trazer conteúdo relacionado à vida urbana, que totalmente aquilo ali está fora das condições sociológicas dele, né, e cultural dele. Então, ele não vai ter um aprendizado. Então, o professor tem que saber mediar isso aí, né? Ter clareza de suas próprias concepções sobre a matemática. Isso aqui eu tenho falado demais. O pessoal que trabalha comigo, né, os alunos meus do regular, né, do presencial, eu sempre tenho batido isso com ele. O professor de matemática tem que ter clareza nas próprias concepções sobre a matemática, porque eu, como professor de matemática, eu tenho dúvida sobre determinado assunto, né, fica muito difícil eu criar uma mentalidade no meu aluno. Então, assim, eu tenho que estudar sempre além daquilo que eu vou ensinar, para me criar uma mentalidade de concepção própria. Eu tenho que ter minha forma de trabalhar, né, criada, fundamentada, para que eu possa conseguir passar isso para o meu aluno, né? Então, assim, os PCN aí colocam, ó, ter clareza de suas próprias concepções sobre a matemática, uma vez que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetos e conteúdos de ensino e as formas de avaliação são inteiramente ligadas a essas concepções. Pois bem, o que os PCN fala? Que dentro da sala de aula, o professor é ele que vai ter que fazer esse diagnóstico. Ele tem que ter segurança no seu domínio da matemática, porque ele vai ter que saber como que ele vai avaliar o aluno dele, como que o aluno dele está chegando ao aprendizado, né, de uma forma bem clara, né? Agora aqui eu tenho o aluno e o saber matemático, né? O aluno e o saber matemático. A gente viu em relação professor-aluno, agora a gente vai ver o aluno em relação ao saber matemático. As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer problemas, buscar e solucionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade para lidar com as atividades matemáticas. Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado. É fundamental não subestimar a capacidade do aluno, reconhecendo que, resolvendo o problema, mesmo que razoavelmente complexo, lançando mão de seus conhecimentos sobre o assunto e buscando estabelecer relações entre o já conhecido e o novo. Pessoal, aqui os PCN deixa claro a seguinte informação para os professores, que todo aluno
Dependente de onde que ele vem, de qual cultura que ele tiver, qual base cultural que ele esteja, ele já vai ter um conhecimento por si só de mundo, né? Então, nunca você vai pegar um aluno, né, que ele não sabe nada. Ele sempre tem um conhecimento, né? Então, é fundamental que você saiba desenvolver isso nele, potencializar, né? Aqui ele fala, os PCN acredita que o professor, ele vai potencializar esse conhecimento já de mundo que cada aluno traz por si só. Lembrando que, aqui nesse ponto, né, os PCN, ele é bem claro, ó, não subestimar a capacidade do aluno. Muitas vezes você acredita que o aluno, né, por mais que ele esteja em algum sistema de sociocultural, ele não tem o conhecimento, mas ele já tem um conhecimento fundamentado, vindo de casa, né, do meio onde ele vive. Então, todos eles, né, já têm esse conhecimento próprio. Você simplesmente precisa, né, fazer com que esse conhecimento ele venha cada vez mais aflorar dentro daquela pessoa. Agora a gente vai falar sobre o professor e o saber matemático, né? Isso aqui também é bem interessante, né? Os PCN, ele trabalha de uma forma bem pontual. O conhecimento da história, dos conceitos matemáticos, precisa fazer parte da formação dos professores, para que tenha elementos que lhe permitam mostrar aos alunos a matemática como ciência, que não trata de verdades eternas, infalíveis, imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos. Eu sempre tenho falado isso nas minhas aulas dentro do presencial, que a matemática, por mais que ela seja uma ciência exata, mas ela é contida dentro de uma ciência dinâmica, porque ela está sempre em transformação, né? E vocês, como professores de matemática, né, vão levar para os alunos de vocês essa informação. Que a matemática, ela é contida dentro de uma ciência dinâmica, né? Nem tudo é verdades eternas, né? Infalíveis, imutáveis, que não pode mudar, né? Porque muitas vezes um cálculo de determinada situação, de determinado problemas que você esteja fazendo, ele tem uma resolução, só que pode se criar metodologia e meios para que pode se construir uma resposta de uma outra forma possível, né? Então, assim, aqui os PCN, ele é bem claro, né, que a matemática, ela não se trata de verdades eternas, infalíveis, imutáveis, que não pode ser mudada, né? Ela é uma ciência dinâmica, né, que pode ser aberta a incorporar novos conhecimentos, né? Muitas vezes tem um problema que foi construído lá em 1500, um exemplo, né? Mas que hoje chega uma pessoa e consegue decifrar esse problema, né? Consegue uma resolução para esse problema, né? Além disso, conhecer os obstáculos envolvidos no processo de construção de conceitos e grandes utilidades para que o professor compreenda melhor alguns aspectos da aprendizagem dos alunos, né? O conhecimento matemático formalizado precisa necessariamente ser transformado para que se torne possível de ser ensinado, aprendido. Ou seja, a obra e o pensamento do matemático teórico não são passíveis de comunicação direta aos alunos. Essa consideração aplica rever a ideia que persiste nas escolas, de ver os objetos de ensino cópias fiéis do objeto da ciência. Pois bem, pessoal, aqui, né, os PCN, ele deixa claro, né, que seja necessariamente, né, o conhecimento matemático, ele seja necessariamente transformado para se transformar passível de ser ensinado, aprendido. O que seria esse aprendido, ensinado, aprendido, né? De uma forma que o aluno, a partir do momento que você passa o conteúdo, ele não aprenda, como que eu vou dizer, a reescrever a resposta certa, mas que ele aprenda o conceito, né? Isso vai valer muito, vai fazer muita diferença, né? O aluno que reescreve e o aluno que aprende, né? Porque o que ele aprende, ele vai conseguir muitas vezes chegar no resultado, né, de uma forma diferente daquilo que é ensinado. E aquele que reescreve, né, ele vai conseguir chegar no resultado só daquela forma que foi ensinado para ele, né? Então, essa é a diferença, né, que os PCN colocam, né? O conhecimento matemático formalizado, né, ele precisa ser transformado para atingir essas áreas.
né? O ensinado aprendido. Agora a gente vai falar aqui as relações professores-aluno e aluno-aluno, né? Os PCN colocam o seguinte: tradicionalmente, a prática mais frequente do ensino de matemática era aquela que o professor apresentava o conteúdo oral, partindo de definições, exemplo, demonstrações e propriedades, seguidos de exercício de aprendizagem, fixação e aplicação, e presupunha que o aluno aprendia pela reprodução. Olha só, o que é interessante é o seguinte: eu acredito que a grande maioria, né, dos professores ainda tem esse conceito, né? E qual que é esse conceito? Né, que os PCNs sempre têm trabalhado, né, para que essa nova geração de professores venha trabalhar a educação, né, principalmente o ensino da matemática, de uma forma diferente, né? Não dessa parte de reprodução. O que os PCNs falam sobre reprodução? Olha só aqui está vinculado a um professor tradicional, né? Ele fala o seguinte: a prática mais frequente do ensino de matemática é aquela em que o professor apresenta o conteúdo oralmente, partindo de definições, exemplos, demonstrações de propriedades, seguindo de exercício de aprendizagem, né? Resumindo, o professor chega, fala de um conteúdo, né? Fala do conteúdo, né, lá da série do aluno, em seguida, parte para o exercício de fixação, né? E pressupõe que o aluno, né, possa reproduzir aquilo que é feito lá no quadro, né? Aí o PCN trata esse assunto da seguinte maneira: considerava-se que uma reprodução correta era evidência de que ocorreu o aprendizado, né? Então, o PCN coloca que o professor tradicional, ele colocava de uma forma, né, que o aluno tinha que reproduzir aquilo que era passado, né, e o professor acreditava que aquilo ocorria o aprendizado, né, mas sendo que, na verdade, não ocorria, né? Aí ele coloca mais, né? Essa prática de ensino mostrou ser ineficaz, pois a reprodução correta poderia ser apenas uma simples indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir, mas não aprendeu o conteúdo. Isso é o exemplo mais prático. O professor explica o conteúdo, né? Coloca a atividade no quadro, responde a atividade, o aluno vai lá e copia, né? Aí o que acontece? O professor pega, né, passa outra atividade, muda um valor, se era 1, ele coloca 2, né? E pede para os alunos fazer, os alunos não conseguem resolver. Por quê? Né? Porque houve só uma reprodução daquilo que foi feito e não teve um aprendizado do conteúdo, né? Então, os PCN, ele foca muito nisso aí, né? O professor não se trabalhar nesse sistema tradicional, nesse sistema arcaico, né? Que é essa fala de reprodução, né? Mas o professor ser um professor dinâmico, né? Que ele consiga, né, mover, né, a realidade do aluno para que tenha um aprendizado por parte do conteúdo, né? E não só uma reprodução, né, de uma determinada resposta pronta. É relativamente recente na história da didática a atenção ao fato de que o aluno é agente da construção do seu conhecimento, pelas conexões que estabelece com o seu conhecimento prévio, no contexto de resolução de problema. Numa perspectiva do trabalho em que se considere a criança como protagonista na construção de sua aprendizagem, o papel do professor ganha novas dimensões. Uma faceta desse papel é a de organizador da aprendizagem, para desempenhar, além de conhecer as condições sociocultural, expectativa e competências cognitivas dos alunos, precisa escolher problemas que possibilitam a construção de conceitos, procedimentos e alimentar o processo da resolução, sempre tendo em vista os objetivos a que se propõe atingir, expectativas e competência cognitiva do aluno. Precisam escolher os problemas que possibilitam a construção dos conceitos, procedimentos e alimentar o processo de resolução, sempre tendo em vista os objetivos
a que se propõe atingir. Então, olha só, pessoal, os PCN, ele foca nessas condições, né? Que o professor, ele precisa elaborar problemas, né? Para que, após o aluno resolver aquele problema, ele possa ter um entendimento daquele conteúdo, né? Ele não possa só transcrever e fazer ele não só fazer, né, uma reprodução, né? Mas aqui os PCN, ele coloca que o professor tem que ser esse mediador, colocar problemas, né? E na hora da resolução, né, desses problemas, ele tem que colocar, né, fazer os questionamentos, né? Qual o objetivo que ele pretende atingir, né, com a resolução daquele problema, né? Para que não fique algo tão vago. Outras funções de sua, perdão, outra de suas funções é como mediador. Isso aqui é o papel do professor, né, no ensino da matemática. Outra de suas funções é como mediador. Ao promover a confrontação das propostas dos alunos, ao disciplinar as condições em que cada aluno pode intervir para expor sua solução, como questionar, como contestar, nesse papel o professor é responsável por arrolar os procedimentos empregados e as diferenças encontradas, promover o debate sobre resultados e métodos, orientar as reformulações e valorizar as soluções mais adequadas. Ele também decide se é necessário prosseguir o trabalho de pesquisa de um dado tema ou se é o momento de elaborar uma síntese, uma função das expectativas de aprendizagem previamente estabelecida em seu planejamento, né? Então, aqui, né, os PCN, ele coloca a seguinte maneira, né? O professor, ele vai ser um mediador do conhecimento, né? Então, tudo que ele for colocar, ele tem que ter um objetivo a ser atingido, né? E, ao final, ele pode, né, como o planejamento tem que ser flexível, né, ele pode ver se aquele planejamento que ele fez para determinado assunto, ele vai trabalhar com forma de problemas, ele consiga atingir as habilidades e as competências necessárias para ter o aprendizado, né? Então, nesse papel, hoje o professor, ele é o mediador, ele tem que trabalhar sempre em parceria, né, com os alunos nesse sentido. Pessoal, e agora, né, a gente vai estar trabalhando, né, sobre a questão da avaliação, né? Avaliação matemática, né? Avaliação em matemática. E talvez seja, né, um dos focos, né, que a gente tem, no estudo dos PCNs, né, para como avaliar, né, talvez seja o papel mais, né, mais desafiador, né, que é o estudo dos PCNs, esse processo de avaliação, né? Então, vamos fazer o seguinte, agora eu vou dar pausa, eu vou voltar daqui 10 minutinhos, que eu quero tomar água, né, que já tem 1 hora que eu estou falando, praticamente. E após esses 10 minutinhos que eu vou tirar para tomar água ali, e vocês fiquem todo mundo logado, né, eu vou voltar, a gente vai falar sobre esse último tópico, que é a parte da avaliação em matemática. Como você vai elaborar a sua avaliação, né? Quais são os meios, né? Então, assim, vou dar sugestões, né? Porque o foco, um dos focos principais dos PCNs é a parte da avaliação. Combinado?
O que foi que aconteceu aí? Eu não estou vendo nada. É intervalo. 10 minutos de intervalo. Ok, obrigado.
Gente, o áudio não tá saindo. Mas o professor ainda não voltou do intervalo. Oi, gente, o que deu errado? Já faz um tempão que eu tô esperando. Será que é intervalo? Intervalo? Intervalo. Esse negócio de intervalo aí, pô, todo mundo tem compromisso também. Eu tô de plantão aqui assistindo a aula. Tem negócio de intervalo, primeira vez que eu tô vendo. Então, é o intervalo mesmo, né? Muito obrigada pela informação seu. Eu estava escutando a outra por isso. Pessoal, vou voltar de novo aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tá ouvindo, professor? Certo. Então, bora finalizar, né, essa parte da avaliação agora, né? Então, dando continuidade, né, no estudo dos PCNs, a gente vai falar sobre a avaliação agora. Como eu tenho falado, esse é um ponto mais importante, né, do estudo dos PCN, é quando você vai avaliar o seu aluno. Professores, não tenha dúvida que essa parte de avaliação, ele se torna bem mais complexa, né, porque você tem que ter um cuidado muito grande na hora de avaliar, né, para não ser de uma forma muito radical e fazer com que desenvolva algum tipo de trauma no aluno, né. Então, os PCNs, né, ele aborda, né, a avaliação, alguns pontos que a gente vai colocar aqui agora sobre a questão da avaliação. Alguns professores têm procurado elaborar instrumento para registrar observações sobre os alunos. Um exemplo são as fichas para o mapeamento do desenvolvimento de atitudes, que inclui questões como procurar resolver problemas por seus próprios meios, fazer perguntas, usar estratégias criativas ou apenas as convencionais, justificar as respostas obtidas, comunicar suas respostas com clareza, participar dos trabalhos em grupo, ajudar os outros na resolução de problema, contestar pontos que não compreendem ou com os quais não concordam. Pessoal, com o novo método, né, novo ensino, né, observe que os PCNs aqui, em momento algum, ele falou, né, em avaliação de forma tradicional, perguntas e respostas, né? Aqui, os PCN, ele abordam o sistema de avaliação de uma forma mais contextualizada, né? Que você vai estar avaliando o aluno no contexto geral, e não exclusivamente na produção de uma resposta pronta para você, né? Aqui, se vocês observar, são características de avaliação, né, que pode ser abordada da seguinte maneira, ó, fazer perguntas, estratégias criativas ou apenas convencionais, justificação de resposta, comunicar suas respostas com clareza, tudo isso aí são sistemas de avaliações que você pode estar usando no dia a dia com os alunos, né? Os resultados expressos pelos instrumentos de avaliação, seja ele provas, trabalho, postura em sala, constituem indício de competências e, como tal, devem ser considerados. A tarefa do avaliador, no caso é o professor, constitui um permanente exercício de interpretação de sinais, de indício, a partir das quais manifesta juízo
de valor que lhe permite reorganizar as atividades pedagógicas, né? Ao levantar indícios sobre o desempenho dos alunos, o professor deve ter claro o que pretende obter e o que usa, a que uso fará desses índices. Nesse sentido, a análise de erro pode ser uma pista interessante e eficaz. Aqui os PCN ele coloca que o professor vai pautar na análise de erro dos alunos, né? O que isso se convém? O que isso se traz? Na aprendizagem escolar, o erro é inevitável, né? Então, você vai ter uma turma que o erro vai ser inevitável acontecer. Muitas vezes pode ser interpretado como um caminho para buscar o acerto. Quando o aluno ainda não sabe como acertar, faz tentativa à sua maneira, construindo uma lógica própria para encontrar a solução, né? Isso aqui é muito claro, né? Que muitas vezes, lá nas séries iniciais, o aluno ele até sabe, né, fazer o cálculo, mas ele não sabe armar a conta, por exemplo, né? E muitas vezes ele erra, muitas vezes que ele não sabe, muitas vezes ele arma a conta, mas não sabe o resultado, não sabe o que é o número ascendente, o número descendente, né? Então, aqui, os PCN, ele vai te dar esse entendimento que muitas vezes o aluno errando, mas você não vai poder colocar como errado, né? Você vai ter que ver o conceito, a construção da resposta dele, né? Que ele teve um parâmetro. Ele não pode ser só aquela resposta certa isoladamente, né? Se ele teve uma construção, mas que não chegou naquele resultado obtido, né? Ao procurar identificar medidas, a observação e o diálogo com o aluno ao procurar identificar, mediante a observação e o diálogo com o aluno, como o aluno está pensando, o professor obtém as pistas do que ele não está compreendendo e pode interferir para ajudá-lo. Então, nesse caso, muitas vezes o aluno, né, ele faz uma resposta, só que ele não chegou no resultado certo, né, só que ele não consegue desenvolver essa resposta para que ele chegue no resultado certo. Então, o professor tem que ser o mediador para poder identificar isso aí e tentar ajudar ele de uma forma mais clara, mais pontual. Um exemplo claro vai ser esse novo conceito aqui na frente, ó. Diferentes fatores podem ser causa de um erro. Por exemplo, o aluno erra o resultado da operação 126 menos 39. Né? Aqui eu tenho uma operação de subtração, né? Só que aqui nesse caso, pode não ter estabelecido uma correspondência entre os dígitos ao armar a conta. Pode ter subtraído 6 de 9. Correspondência entre os dígitos, subtraindo 6 de 9, apoiando a ideia de que, na subtração, se retira o número menor do número maior. Pode ter colocado qualquer número como resposta, por não ter compreendido o significado da operação. Pode ter utilizado um procedimento aditivo, ao contar errado. Pode ter cometido erro de cálculo por falta de um repertório básico. Então, aqui, né, os PCN coloca que numa conta, por exemplo, de adição, vários fatores podem fazer com que ele chegue a errar. E cada aluno, ele vai errar de uma forma diferente. Vagamente, raramente, né, todos vai estar errando, por exemplo, na armação, né, ou muitas vezes na tabuada, né, outra vez pode ser nessa questão, né, que é uma subtração e ele está somando os algarismos, outro ele quer subtrair 6 algarismos de 9, né, sem pegar emprestado, né. Então, assim, o professor tem que ser esse mediador, ele tem que estar detectando, né. Os PCN, ele faz com que o professor, ele tem que ser o responsável por isso, entendeu? Para detectar de forma pontual cada dificuldade de cada aluno. Quando o professor consegue identificar a causa do erro, ele planeja a intervenção adequada para auxiliar o aluno a avaliar o caminho percorrido. Se, por outro lado, todos os erros forem tratados da mesma maneira, assinalando-se os erros e explicando novamente, poderá ser útil para alguns alunos,
se a explicação for suficiente para esclarecer algum tipo particular de dúvida. Mas é bem provável que todos continuarão sem compreender e sem condições de reverter a situação. Aqui, os PCN, ele coloca o seguinte, que muitas vezes o professor ele quer trabalhar, por exemplo, a dificuldade da turma no coletivo, né? Só que o que eu acabei de falar anteriormente, os PCN, ele fala com que o professor ele tem que trabalhar pontual, porque cada aluno vai ter uma dificuldade. Então, a partir do momento que você detecta o erro, os alunos não sabem a subtração, né? E quer trabalhar ela numa turma de 40 alunos, que todos não sabem a subtração, você vai estar cometendo um erro, né? Porque cada aluno tem um entendimento diferente do outro, né? Então, você pode até trabalhar o assunto da subtração. Você vai atingir uma quantidade de, vamos supor, 10% dos alunos. Só que a outra parte não é o problema da subtração, é o problema da armação, né? Então, assim, você vai ter que detectar e ter que trabalhar pontual dentro da sala de aula, porque o entendimento, ele é heterogêneo, cada um vai ter um entendimento. Então, quando você trabalha um erro de forma coletiva, né, necessariamente você não vai estar atendendo a todos. Pessoal, então, aqui é essa parte da avaliação, né? A gente vai... agora eu vou abrir para a gente estar falando, socializando, né? Vou dar abertura para vocês falar sobre o que vocês acharam mais pontual, né? Para a gente fazer comentário. Vocês fazem pergunta e eu poder responder essas perguntas de vocês em relação aos PCNs. De novo, eu falo, né, para vocês que foi um estudo, ele foi superficial, não é aprofundado. Vou disponibilizar o material para vocês, a apostila sobre os PCNs, né? Se eu não me engano, é 88 páginas, dos PCN de matemática para as séries iniciais. Eu sugiro que vocês leiam esse material, necessariamente, não precisa ser agora, mas na vida pregressa, como professor, vocês façam a leitura, porque lá ele vai te dar todos os eixos norteadores para como você vai avaliar, como ensinar matemática para as séries iniciais, né? Então, assim, eu vou disponibilizar o material em PDF, vou disponibilizar esses slides em forma de PDF também, para vocês estar recapitulando isso aí. E que também vocês leiam esse material, né? Não fique só aqui, né? Mas que façam a leitura para vocês levar isso para a vida toda. Agora está aberto, vocês podem fazer as perguntas de vocês, as anotações que vocês fizeram, pode fazer agora, que eu vou tentar, né, responder da forma mais clara possível para vocês. Pode abrir o fone, pode fazer as perguntas ou faça no chat também. Assim, e também, quem quiser fazer a colocação, tipo assim, o que achou de mais importante, entendeu? Pode fazer. Se você não tem pergunta, você quiser fazer uma colocação, né, uma complementação, né, tudo que foi falado hoje, né, também tá... A palavra é de vocês agora. A aula foi bem esclarecedora, professor. Eu acho que é a gente pegar mesmo o material, dar mais uma lida para fixar o conteúdo, né? Mas eu achei que a Exato. aula foi bem esclarecedora. Então, professor, a gente pode escolher, é isso? Pode escolher o quê? Não entendi, Darlene. Não, é sobre o material. É sobre o material que eu estou perguntando, professor.
Ah, sim. Não, o material, eu vou disponibilizar o material, essa apresentação em slide, eu vou converter ela em PDF, vou postar no grupo de vocês. Vocês podem rever toda essa parte que eu falei, né, dos slides, né? E mais o material em PDF, que é a apostila, né, dos PCNs de matemática para as séries iniciais, de primeira a quarta série. Esse material é 80 páginas. Presta atenção no que eu vou falar e eu vou deixar gravado. Não precisa ler esse material para a prova. Nessa aula, nem a aula passada. BNCC e PCN não precisa estudar para a prova. De novo, BNCC e PCNs não precisa estudar para a prova. A prova você vai precisar da primeira apostila, que é Metodologia do Ensino de Matemática. Essa apostila você vai precisar, né, de preferência esteja com ela impressa, para a próxima aula nossa, vocês fazerem a atividade avaliativa durante a aula. Durante a aula. E vai enviar para mim uma foto do gabarito, ou pode responder, que eu vou mandar em hoje a prova para vocês. Responde ela, lá marca o X nas questões certas, em hoje, e manda de volta para mim. Tá. Era isso que eu estou perguntando para entender melhor. Agora já estou entendendo. Ah, que bom. Professor, eu não peguei seu e-mail e nem o WhatsApp para poder enviar. Eu vou colocar de novo. Vou colocar de novo aqui para vocês verem. O meu também está faltando. Tem que mandar no grupo. Aí é mais fácil. Professor, você pode mandar no grupo o conteúdo da prova? Por favor, porque eu não encontrei. Sim, eu posso... Já tem muita conversa. Eu vou repostar a apostila, mas ela está postada lá no grupo. Eu vou repostar ela mais atual. Tá bom, obrigada. Ó, aí tá os contatos, né? E-mail e o WhatsApp, né? Aí vocês veem qual o melhor fica para vocês enviar a atividade avaliativa para a próxima aula. Pessoal, não confundem, de novo, não confundem essa questão, né, dos PCN e da BNCC estudar para a prova. Para a prova, você só vai precisar da primeira apostila. E, professor, aí essa que você explicou hoje aí, esse daí não vai cair na prova também? Que a gente essa também, hoje... Essa aula de hoje vai cair também na prova? Presta atenção, de novo, vou voltar a falar. O conteúdo da aula passada, da BNCC e de hoje, PCN, não irá ser cobrado na atividade avaliativa. Eu pedi para imprimir aquela artigo da aula passada, eu fui e não sei toda vez, mas aí é só de Não, da aula passada não vai cair, que é a BNCC. O que vai cair é só a primeira. Ah, tá bom. Só que eu mandei imprimir a duas, não tem nada, não. Exato. Pessoal, ó, o que eu vou falar uma coisa para vocês. Na próxima aula nossa, é atividade avaliativa. Não tem aula, viu? Não tem aula. Eu vou ficar no suporte. O que é o suporte? Eu vou entrar às 19h20, vou postar o link, né, para vocês. 19h30 eu posto a atividade avaliativa e vou falar sobre a atividade, falar cada questão dela, né, para vocês explicar a atividade avaliativa para vocês, e vou ficar aqui. E vocês vão fazer a atividade em casa, consultando o material de vocês. Quando for 10 horas, eu vou estar recebendo essa atividade. 10h10, 22h10, eu vou desconectar. Após esse período, eu não vou receber mais atividade avaliativa. É só nesse período. Então, a gente vai esforçar, né? Para matar na hora certa, né? Exatamente. Você vai ter 2 horas para fazer 10 questões. Tá bom. Então, muito obrigada, professor. Já estou saindo, tá? De nada. Coloca o nome na lista aí, coloca o nome de vocês. A menina perguntou se fosse fazer o planejamento, foi feita uma pergunta.
de matemática, como que a gente colocaria, professor, isso no planejamento? Essa questão aqui, ó, né, daria para trabalhar com a interdisciplinaridade. Então, por isso que quem não assistiu a aula passada da BNCC tem que assistir. Porque na aula passada, né, eu ensinei como que você vai fazer o quê? Dar uma aula de matemática para as séries do primeiro ano, segundo, terceiro, até o quinto ano, né? Então, isso aqui que eu estou falando é para você agregar com aquilo que foi passado. Porque aqui, na verdade, é o sistema de avaliação. Como você vai trabalhar a interdisciplinaridade, né? Você vai trabalhar eixos transversais, que é meio ambiente, mas conteúdo, planejamento, conteúdo é dentro da BNCC, que é os conteúdos, objeto de conhecimento. A menina que perguntou aí, Graciosa, entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim, entendi, professor. Pois que na aula passada, inclusive está gravada, a gente falou sobre isso, entendeu? Falou sobre o objeto de conhecimento, conteúdo, né, matriz, entendeu? Essa aula de hoje dos PC. E não peguei ela para olhar ainda. Por isso. Se você olhar lá, assiste, pede os meninos, para eles vão enviar para ti, assiste a aula para tu ver. É bem legal. Tá. Professor, Entendeu? posso Eu postei perguntar? até no grupo, talvez eu postei no... Pode sim. Tem que mandar o vídeo aula gravada da aula passada. Eu quero ouvir a sua explicação, porque no começo eu não estava ouvindo. É por causa do meu celular. Entendi. Por isso estou precisando muito dessa também. Não, certo. Só que aí o que acontece? Eu vou pedir os meninos para colocar no grupo, entendeu? Da coordenação. Eu acredito que já foi colocado, entendeu? Não sei se você teve o acesso, mas eu acredito que eles já colocaram. Porque eles mandam as aulas no PV. Você solicita, pede lá, fala, eu quero a aula. Ele vai lá, pega o seu número e manda para você no teu privado, entendeu? Ele não posta a aula no grupo. Então tá bom. É só você pedir lá assim, eu quero a aula passada de matemática. Ele manda. Essa aula de hoje, amanhã, quem quiser pode pedir. Pede lá no grupo, eu quero essa aula. Eles vão ver que você está pedindo e manda no seu privado. Tá bom, ok. Boa fim de semana para você. Obrigado, obrigado. Aí, assim, o pessoal que veio hoje e não veio na aula passada, é importante que assista a aula passada, né? Que a aula passada é a BNCC, vai trabalhar conteúdos. E no mais, pessoal, é isso, entendeu? Coloque o nome aqui no chat, né? E a gente vai finalizar. Quem quiser depois assistir a aula, faça solicitação no grupo, né? Os meninos vão mandar essa aula gravada para vocês, você vai poder ver. Vou disponibilizar o material da aula de hoje em PDF, que é os slides em PDF, mais a apostila dos PCM. Só que, de novo, eu falo, não precisa estudar para a prova isso aqui. Não, shortinho para dormir, filho. Daquele manchadinho. Pode ser esse aí. Não esqueça de, antes de sair, colocar o nome de vocês na lista aí, viu? No chatzinho, que eu vou imprimir essa lista depois. Filho, onde é que eu vou escrever? Onde é que eu vou escrever em atividades, é? Mensagem na chamada, é? Sim. Ai. Ok. Tô saindo fora. Então, boa noite, professor. Até a próxima aula. Vou estudar. Boa noite, até a próxima aula. Boa noite. Boa noite também. Boa noite, professor. Vamos estudar, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.